Meus queridos, hoje nós precisamos conversar a respeito de algo que tem acontecido no mundo nos últimos tempos. Amém? Hoje nós vivemos em um mundo complicado. Que todos nós concordamos com isso, né? E hoje nós vivemos em um mundo complicado. Por que é que nós vivemos em um mundo complicado? Nós vamos falar essa noite sobre inversão de valores. Alguém já ouviu falar em inversão de valores aqui? Hoje estamos vivendo dias muito ruins no cenário mundial. As coisas saem do controle de uma forma assim muito fácil. E as soluções que a humanidade tenta arrumar são coisas mais fáceis ainda. Ou seja, tudo hoje é empurrado com a barriga. E hoje nós vamos falar sobre vivendo, o tema da mensagem dessa noite é vivendo em meio à inversão de valores. Nós vivemos em um mundo invertido do mundo que nós conhecemos há 20, 30 anos atrás. Quem já passou por essa época, que eu creio que a maioria de nós aqui, nós vivemos há 30 anos atrás. E a gente sabe como que era o mundo há 30 anos atrás. Era totalmente diferente do mundo em que nós vivemos hoje. Totalmente diferente. E nós precisamos trazer isso para a realidade da igreja nos últimos dias. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo em um mundo deturpado, um mundo cheio de maldade. A palavra do Senhor diz que o mundo ele jaz no maligno e o príncipe deste mundo é Satanás. Amém? A palavra do Senhor nos diz isso. Mas nós vivemos nesse mundo, meus queridos, mas nós não somos desse mundo. A palavra do Senhor nos diz isso. Quando Jesus Cristo ora pelos seus discípulos, e não só por aqueles que estavam com ele, mas Jesus Cristo, a oração que Jesus fez, a oração sacerdotal de Jesus, ela diz o seguinte: Pai, eu não peço apenas por esses que estão aqui comigo, mas por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Então Jesus Cristo lá atrás já estava orando por mim e por você. E ele falou lá atrás algo interessante. Senhor, esses que aqui estão comigo, eles vivem no mundo, mas eles não são do mundo. E é o que nós precisamos ter consciência, que nós estamos nesse mundo de passagem, estamos. Desde o dia em que nós nascemos, até o dia em que o Senhor nos recolher, nós estaremos vivendo nesse mundo, mas nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Que o nosso alvo é morar com Deus. O nosso alvo é estar com o Senhor. E nós precisamos caminhar de acordo com isso. Porque se nós não caminharmos em cima da palavra de Deus, se nós não caminharmos em obediência ao Senhor, a nossa passagem por esse mundo vai ser em vão. Porque a nossa passagem nesse mundo é apenas uma experiência para que nós sejamos provados. E a palavra do Senhor diz que aquele que for aprovado, aquele que for até o fim, aquele que não desistir, esse receberá uma coroa da vida. Então nós temos que lutar todos os dias, meus queridos, para nós irmos para o alvo que é Jesus Cristo. E quando nós falamos que lutar todos os dias para ir para o céu, nós estamos querendo dizer o seguinte, que nós temos que andar na contramão do mundo. Porque hoje o mundo ele caminha numa direção. Nós vamos falar sobre isso agora.
mas a direção em que o mundo está caminhando é uma direção que leva para a destruição, leva para a morte e leva para o inferno. E nós, como cristãos, nós como servos de Deus, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que caminhar na contramão do mundo. Porque se o mundo jaz no maligno, nós temos que ser aqueles que vão fazer a diferença aqui neste mundo. Porque se nós não fizermos diferença, de nada vai adiantar a nossa passagem por esse mundo. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos hoje é: eu tenho feito a diferença? As pessoas têm enxergado a diferença na minha vida? As pessoas têm enxergado Jesus Cristo na minha vida? Como que as pessoas me enxergam? Muitas vezes a gente fala, eu não quero nem saber pelo que falam de mim ou pelo que pensam de mim, mas nós deveríamos ter receio disso, meus queridos. Porque aquilo que as pessoas falam de mim e aquilo que as pessoas pensam sobre mim é o meu testemunho de vida que eu vivo aqui na terra. Então nós precisamos parar de pensar dessa forma: olha, não quero nem saber o que vão falar de mim. Não quero nem saber o que vão pensar de mim. Nós temos que nos preocupar. Qual é o testemunho que eu tenho dado aqui na terra e o que as pessoas têm enxergado na minha vida? É isso que nós precisamos entender. E se nós queremos ser bons exemplos, eu quero dizer para você, ser bom exemplo causa sofrimento. Ser um bom exemplo hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, causa sofrimento. A gente vai ter problema para ser bons exemplos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: ai dos que aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, os que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Amém, meus queridos? Ai dos que chamam ao mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Sua palavra foi lida. Sua palavra, Senhor, é escudo. Tua palavra é lâmpada. Tua palavra é luz. Tua palavra, Senhor, é aquela que vem nos trazer o teu entendimento, vem nos trazer a tua graça, nos trazer a tua paz. Tua palavra é aquela que vem nos corrigir, ó Deus, e nos ensinar, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, que o Senhor venha me usar como instrumento, Senhor, para falar com os meus irmãos e para falar comigo também aqui essa noite, Pai. Te louvo, fala com o Senhor, com aqueles que estão em casa assistindo essa live. Pedimos para que a tua palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração e que venha render frutos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Meus queridos, nós precisamos falar hoje sobre valores. O que é valor? Nós precisamos entender que valor não é aquilo que a gente compra. Amém? Se nós precisamos de uma casa,
precisamos comprar uma casa, Deus nos permite comprar uma casa, nós vamos comprar uma casa. Se Deus nos permite comprar um carro, nós vamos comprar um carro. Se Deus nos permite comprar algo, algum bem material, nós vamos comprar aquilo. Isso não é valor, isso é preço. E nós precisamos entender que preço é diferente de valor. Porque valor, meu querido, minha querida, é aquilo que nós obtemos na nossa vida, que nós não podemos comprar com dinheiro. Isso é valor. O amor a gente não compra. O respeito a gente não compra. A gratidão a gente não compra. Essas coisas são adquiridas com o passar do tempo. Essas coisas são adquiridas a partir do momento em que nós começamos a caminhar na face dessa terra. E isso, meus queridos, dinheiro nenhum compra. Isso se chama valor. Amém? E valor representa aquilo que define o que hoje? O nosso perfil. Aquilo que representa o nosso caráter e até a nossa própria personalidade. Se você olhar para uma pessoa e você tentar descobrir qual é o valor que aquela pessoa tem, você vai começar a ver as qualidades daquela pessoa. Mas todos nós também temos defeitos. E eu quero dizer uma coisa para você, o defeito que nós temos jamais vai ultrapassar as qualidades daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós erramos? Erramos. Nós somos homens falhos? Nós somos. Mas Deus é um Deus misericordioso e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E Ele nos ensina que o errado é errado e o que é certo é certo. Nós temos que entender que nós não podemos fazer aquilo que é bom para nós. Porque muitas vezes aquilo que é bom para nós não é bom para Deus. E quando nós procuramos as coisas boas, muitas vezes nós procuramos coisas que desagradam a Deus. Ou seja, em vez de nós fazermos coisas boas, nós precisamos deixar de fazer coisas boas e fazer coisas certas. Pastor, como que eu vou saber se é certo? Pergunta para Deus: Senhor, isso que eu estou fazendo é certo ou errado? Vai na palavra dele e vê se aquilo que você está fazendo, vê se aquilo que você está falando, vê se as atitudes que você está tomando, as decisões que você tem tomado para a tua vida, se está embasado na palavra de Deus. Se está embasado na palavra de Deus, você está certo. Pode fazer que você não vai ter problema. Ah, pastor, mas às vezes eu faço coisas que é bom para mim. É bom para mim, mas se eu for consultar lá na palavra de Deus, aquilo que é bom para mim está indo contra os preceitos da palavra dele. Então é errado. Então não faça o que é bom, faça o que é certo, porque se nós fizermos certo, nós vamos agradar tanto a nós mesmos quanto a Deus. Amém? E nós precisamos entender isso. Precisamos entender que o bom nem sempre é certo. Mas o certo, todas as vezes, é bom para as nossas vidas. E valores morais. Falamos de valores. E existem o quê? Os valores morais, que são o quê? Um conjunto de regras, leis e costumes que nós devemos respeitar e devemos seguir. Amém? Nós temos a lei dos homens? Temos a lei dos homens. Nós temos o nosso arcabouço jurídico? Temos o nosso arcabouço jurídico. Eu sei que se matar
é contra a lei, então eu não vou matar. Eu sei que roubar é contra a lei, então eu não vou roubar. Isso se chama valores morais, que tem a ver com o quê? Com o nosso caráter, com a nossa personalidade. Fora as leis dos homens, nós temos as leis dentro da nossa empresa, onde nós trabalhamos. Amém? E a empresa diz o seguinte, que eu não posso fazer tal coisa. E por que muitas vezes eu faço? Se a empresa diz que não é permitido fazer. Fora as leis dos homens, a lei jurídica, existe uma lei lá na Inglaterra que se chama Common Law. Amém? O que significa? A lei comum. Common Law. O que significa a lei comum? É a lei que é estabelecida em cima de costumes. Não está escrito no papel, mas eles seguem essa regra. Por quê? Porque essa regra é um costume lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, na Inglaterra. Quer um exemplo? O inglês nunca vai chegar atrasado em uma reunião. Porque para ele é questão de honra. Você chegar no horário certo, na hora certa, em que você combinou com alguém que estaria naquele lugar. Não está escrito na lei, não está escrito juridicamente, que se você chegar atrasado em uma reunião, você pode ser penalizado. Mas para eles carregam isso dentro de si. Porque a cultura do país leva eles a agirem dessa forma. É uma coisa boa. Então, valores, meus queridos, é um conjunto de regras, leis e costumes que devemos respeitar e seguir. Quando nós infringimos essas regras, essas leis e esses costumes, nós estamos infringindo os valores morais da sociedade. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? A gente vai chegar lá já já. Hoje, infelizmente, nós vemos que os valores que tínhamos há alguns anos atrás estão perdendo, conforme as gerações vão se atualizando. Os valores morais precisam ser seguidos. Mas conforme a geração vai se atualizando, por exemplo, o meu bisavô tinha uma maneira de agir. E ele ensinou essa maneira de agir para os meus avós. E os meus avós aprenderam essa maneira de agir. E passaram para os meus pais. Os meus pais me ensinaram essa maneira de agir. E eu passei para os meus filhos. Só que os meus filhos estão vivendo em uma geração totalmente diferente dos meus bisavós lá atrás. Então, muitas vezes o que nós achávamos que era certo lá atrás, os jovens de hoje acham que é errado. Ou seja, são costumes que vão se perdendo com o tempo. E eu pergunto, como será a geração posterior, lá na frente? O que a geração de hoje vai ensinar para a geração que vai vir ainda? Basta nós olharmos para o mundo, meus queridos. Basta nós olharmos para o mundo.
a gente vai ver que o mundo ele está totalmente deturpado. E a palavra do Senhor que nós lemos aqui, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Porque hoje isso está acontecendo. Muitas pessoas têm feito coisas ruins, têm feito coisas más, e para elas pensam que elas estão fazendo coisas boas. Mas estão fazendo coisas erradas. E nós, que temos mais de 40 anos, nós estamos sofrendo para ensinar os nossos filhos aquilo que eles precisam aprender hoje. Porque nós ensinamos algo dentro de casa, mas o mundo tem ensinado coisas diferentes daquilo que nós aprendemos dos nossos pais. E muitas vezes, meus queridos, não é falta de ensinar, porque nós tentamos ensinar. Nós tentamos mostrar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Mas hoje, o mundo ele está agindo de uma tal forma que muitas vezes nós temos falado, tentado ensinar para os nossos filhos, para essa geração, e parece que entra num ouvido e sai pelo outro ouvido. E eles não dão muita importância naquilo que nós falamos. Quando alguém se esforça para ser uma pessoa dócil, para ser uma pessoa humana, ser uma pessoa legal, pode-se notar, meus queridos, estranhamente, que essa pessoa passará a ser taxada como tola ou merecedora de descrédito. É ou não é? Quando a gente é bom demais, as pessoas começam a montar em cima de nós. É isso. E quando nós somos ruins demais, nós viramos referência. As pessoas começam a nos idolatrar. É engraçado isso. Antigamente era diferente, uma pessoa boa era querida por todos. Igual diz os mineirinhos lá. Pessoa é boa, é besta. É besta, né? Você é besta. Por quê? Porque você é boa demais, você é uma pessoa boa. Então as pessoas taxam a gente de bobo. Esse é o problema da humanidade hoje. É, na verdade, antagônico. Com frequência, meus queridos, nós percebemos que a conduta de quebrar regras e desrespeitar normas é objeto de admiração de muitas pessoas. Muitas pessoas. É perceptível no trabalho. Funcionários que seriam maus exemplos, serem seguidos ou copiados por muitos outros funcionários. Quando o comportamento, em vez de receber reprovação, recebe admiração e ainda é imitado. Torna explícito o absurdo da inversão de valores em que nós estamos vivenciando hoje. Quer um exemplo? Um programa televisivo, programa da televisão, que consiste em observar pessoas se relacionando e convivendo em um determinado lugar isoladamente. Não vou falar aqui o nome do programa, que é um reality show, que eu particularmente eu abomino. Eu nunca assisti aquela porcaria. Me perdoem pela palavra, mas para mim é uma porcaria. Só que o camarada tranca um monte de gente dentro de uma casa e começa a filmar aquelas pessoas, o que elas fazem o dia inteiro. E a gente percebe o quê?
que uns personagens optam por um comportamento rebelde ou indisciplinado para atrair simpatia. E o pior, eles obtêm sucesso. Tornam-se vencedores. Porque era a pior pessoa, mau caráter que tinha ali. Porque se mostram maus, agressivos e impetuosos. Eles o quê? Atraíram afeto e a admiração do público. Se eu estiver falando alguma coisa que não é certa aqui, podem me corrigir. Mas eu já pesquisei isso. E todas as pessoas que ganham esse reality show são pessoas más, que fazem muito mal para as outras pessoas ali dentro daquela casa. Se indisciplina e rebeldia geram simpatia, o que pensar daqueles, então, que prezam a disciplina e a subordinação? São valores invertidos. Aqueles que fazem o mal são admirados pelas pessoas. Mas aqueles que praticam o bem, muitas vezes, ninguém nem sabe que existe. Outro exemplo, camarada que vai para a escola. Se ele é um aluno bom, ou se ela é uma aluna boa, não está fazendo mais do que obrigação. Não é isso que falam? Mas se o camarada xinga professor, se o cara fuma maconha dentro da escola, se o cara pega um monte de menininha, ou uma menininha que pega um monte de rapaz, que é isso que acontece hoje dentro das escolas, infelizmente, eles são taxados como os bambambãs da escola, os famosinhos da escola. Ou seja, quem não vale nada hoje em dia, meus queridos, estão em evidência. São valores invertidos. Não gosto de falar de política, meus queridos. Mas um camarada que ele foi condenado, foi provado que o camarada roubou, foi provado que ele devolveu mais de não sei quantos bilhões, está na presidência do nosso país. Inversão de valores. Aonde que está as pessoas que deveriam ver isto? Os valores estão invertidos, meus queridos. Como eu disse, eu não gosto de falar de política, eu não estou aqui fazendo propaganda política para político nenhum, mas eu acho errado um camarada que roubou, que fez tudo o que fez, estar dirigindo uma nação. Mas ele vai prestar contas com Deus um dia. Isso eu tenho certeza. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que se planta, o camarada ele vai colher. Não falo mal, não julgo, mas eu coloco nas mãos de Deus todos os dias, porque eu sei que Deus é capaz de fazer o melhor. Amém? Então são valores, meus queridos, que estão totalmente deturpados. São valores deturpados. Uma pequena retrospectiva na história da humanidade. Eu estou lendo um livro chamado A História do Mundo. A gente aprende bastante com esses livros de história. Uma pequena retrospectiva da história pode nos mostrar que a inversão de valores, que hoje é vista aqui na nossa atualidade, teve início lá no libertinismo iniciado nos anos dourados. 1900 Guaraná com rolha. Se um fio de barba valia como uma assinatura, antigamente era assim, meus queridos. Oh, vou fazer um trato com você, mas como que a gente vai? Dou um fio da minha barba aqui, seu Cícero.
Irmão Cícero, eu vou dar um fio da minha barba para o senhor, a gente vai fazer um acordo. Amém. E amanhã ou depois o camarada fala, não, opa, peraí, não vai quebrar o acordo não, eu estou com o fio da tua barba aqui, ó, que você fez um acordo comigo. O fio de uma barba valia como assinatura numa escritura de uma residência, numa posse, num acordo que era feito. E a palavra do camarada era uma prova de honra. Aquilo que eu falava, você podia ter certeza que eu iria cumprir. Era a palavra. Não tinha acordo por escrito, não tinha documento, era a palavra. A palavra era válida naquela época. E a palavra era uma prova de honra. O camarada, ele honrava a palavra que ele falava. Hoje, a mesma palavra pode transformar um bandido em mocinho de um dia para a noite. Ou pode transformar um mocinho em um bandido de um dia para a noite. Quem aprende a usar a palavra, que é a retórica, como arma, pode manipular multidões. Multidões. Seja na política, na religião e mesmo nos grupos de amizades. A palavra não tem nenhuma conotação moral hoje em dia. O que é afirmado hoje pode ser negado amanhã. Principalmente para as pessoas que falam algo na nossa presença, quando viram as costas falam outra coisa bem diferente. É a palavra. Até a palavra foi deturpada. E não é só no mundo. Nas igrejas também. Nas igrejas também. Quer um exemplo? Um exemplo. Já dei esse exemplo algumas vezes, eu vou dar ele de novo. Vem um crente descendo a ladeira lá em cima, com aquele terninho surrado dele, com aquela Bíblia surrada debaixo do braço, a esposa de lado, com aquela saiona até os pés, casaquinho por cima, um coque na cabeça, vem os dois de braços dados. E todo momento, em todos os lugares que eles passavam, as pessoas paravam, aqueles que estavam com o chapéu na cabeça tiravam o chapéu em sinal de respeito, porque aqueles eram um homem e uma mulher de Deus, eram os crentes passando no meio da rua. Hoje um crente está passando por uma roda de camarada contando piada, ele se enfia ali no meio e começa a dar risada junto. São valores invertidos, meus queridos. Muitos de nós não temos mais respeitado a Deus como Deus merece ser respeitado. Muitos de nós temos feito coisas que entristecem ao Espírito Santo, que em outros tempos não se faziam. Hoje o crente, ele é taxado de ladrão. Nós não podemos generalizar e não podemos que as pessoas nos generalizem, porque existem homens e mulheres de Deus verdadeiros. Mas hoje ser crente virou moda. Ser evangélico virou moda. Jogador de futebol é evangélico. Entra no campo e fala, Deus me ajuda a vencer esse jogo. Vence o jogo. Quando vence o jogo, vai para onde? Vai para o prostíbulo comemorar junto com os amigos.
Quantas mulheres são modelos hoje, capas de revista, que se dizem evangélicos, mas na primeira oportunidade estão posando, mostrando seus corpos nus para revistas masculinas. E falam que são evangélicos, meus queridos. Para ser evangélico desse jeito é melhor nunca ter conhecido ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que seria melhor nós nunca termos conhecido ao Senhor do que nós termos conhecido e nos desviados do caminho dele. Seria melhor para nós amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar dentro do rio. A palavra do Senhor nos diz isso. Então hoje nós estamos vivendo coisas horríveis. A inversão de valores hoje é perceptível em todos os momentos. Hoje não adianta ser honesto e parecer ser honesto. A tua reputação vai depender do meio onde você está inserido. Minha esposa mostrou e postou uma coisa hoje que é muito verdadeiro. Se você anda com 5 pessoas desonestas, você vai ser a 6ª pessoa desonesta. Se você anda com 5 pessoas que só querem saber de farra, de bagunça, você vai ser a 6ª pessoa que vai gostar de farra e bagunça. Se você anda com 5 pessoas honestas, trabalhadoras, você vai ser a 6ª pessoa honesta e trabalhadora naquele grupo. Se você anda com 5 pessoas que respeitam o seu marido, respeitam a tua esposa, você vai ser a 6ª pessoa que também vai respeitar o seu marido, vai respeitar a tua esposa. É por isso que hoje o mundo está deturpado. O que virá posteriormente será a degradação final e total, física e mental do ser humano. Muitos alegam que a geração anterior era uma geração hipócrita e comodista, que apesar de tudo ainda eram os mesmos, que viviam e agiam como os próprios pais ensinavam. Hoje, a geração de hoje, olha para nós e diz que nós somos caretas, diz que nós somos ultrapassados, diz que aquilo que nós fazemos hoje não se usa mais no mundo em que nós vivemos. Entretanto, qual vai ser o legado da próxima geração? O que esperar de uma sociedade que não respeita as autoridades? Ninguém respeita a autoridade hoje, meus queridos. Que não respeitam os pais. Os filhos hoje não respeitam os pais. Não respeitam os pais. Que não respeitam as pessoas idosas. Eu sempre fui ensinado que uma pessoa mais velha do que eu tenho que chamar de senhor ou senhora. Eu tenho que respeitar as pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas são pessoas vividas. E nós temos que dar ouvidos e aprender dos mais velhos. A palavra do Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina isso, que nós devemos sentar com os mais velhos e aprender deles, porque eles têm mais experiências do que nós. E hoje nós vemos a juventude o camarada senta dentro do trem lá, senta aquele lugar para idoso lá, para gestante, para deficiente físico.
E o camarada está sentado ali e não está nem aí. Chega um idoso com uma sacola na mão, segurando lá naquele negócio lá, e o camarada sentado ali na vaga que era para ser do idoso, e o camarada ainda fecha o olho e finge que está dormindo. É complicado. É complicado, meus queridos. Hoje nós não temos mais respeito. Quando eu digo nós não temos mais respeito, é a geração de hoje, porque eu respeito muito as pessoas mais velhas. Eu respeito meus pais, a minha mãe falecida, mas eu respeito muito meu pai. Quando a minha mãe era viva, eu ainda respeitava ela muito. Respeito as pessoas mais velhas como se fosse da minha própria família. Respeito os mais velhos e tento ser exemplo para os mais novos. Mas hoje, meus queridos, eu vou dizer uma coisa: os mais novos não querem saber de nada. Professores, meus queridos, antigamente a gente ia para a escola. Muita gente aqui de Jandira sabe, lembra da professora Yolanda, né? A gente já estudou com ela. Professor Walter, eu estudei na minha 4ª série. E quando a gente estava fazendo alguma coisa que tirava a atenção dele na aula, ele tinha uma régua de madeira desse tamanho. E ele chegava e sentava aquela régua de madeira no meio da costela da gente, que a gente ficava torto. Ai. Quando não era régua, ele pegava aqui, ó, nesse cabelinho ou nesse aqui, ó, e puxava e chacoalhava. Já presta atenção na minha aula. Hoje, se um professor fala algo para um aluno que o aluno não gostou, a mãe do aluno está lá no outro dia. Igual aconteceu na escolinha da Vila Márcia há pouco tempo. A mãe da aluna foi discutir com a professora teve um infarto, morreu lá dentro da escola. Porque não ensina os filhos dentro de casa, e quando chega na escola, os filhos querem fazer aquilo que quer. Ou ensina os filhos como se comportar dentro de casa, mas quando o filho sai de casa, age de qualquer jeito. Porque está longe dos pais. Vou fazer o que eu quero na minha vida. Antigamente, meus queridos, se eu fosse chamado a atenção na escola, chegasse em casa, minha mãe ficasse sabendo, eu ainda tomava uma coça. Tomava uma coça ainda. Porque eu fui educado, apanhando no meu pai e da minha mãe. Meus queridos, não estou dizendo aqui que eu apoio a violência. Não estou dizendo aqui que eu apoio a violência. Estou dizendo que no meu tempo era diferente dos tempos de hoje. E eu não morri porque eu apanhei do meu pai. Eu não morri porque eu fui corrigido pelo meu professor. Eu posso dizer que hoje eu sou um homem formado, porque o meu pai um dia me bateu. Porque ele me corrigiu, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Mas não estou dizendo aqui que eu estou apoiando a violência. A gente sabe o que aconteceu esses dias atrás por uma palavra mal colocada por um dos pastores, né? Então, antes que venham falar, eu não estou apoiando a violência, meus queridos. Eu estou dizendo que a maneira com que eu fui tratado lá atrás não fez eu deixar de amar meu pai e a minha mãe. Ao contrário, hoje eu sou muito grato pelo homem que eu sou, porque eu fui corrigido quando eu tinha precisão de ser corrigido. E hoje nós vivemos assim. A geração que vem, eu não sei o que vai ser dela, meus queridos. Porque essa geração que está vivendo agora não tem o que ensinar para a outra geração que está por vir. Valores, não tem o que ensinar.
Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o que nós vamos dizer dos nossos jovens hoje? O que eles vão ensinar para a próxima geração? Olha lá os seus costumes de hoje. O que os jovens costumam fazer hoje? Antigamente, quando nós íamos numa festa, o pai da gente olhava para o relógio e falava: se você chegar aqui depois das 11 da noite, você não entra. Hoje, meus queridos, 11 horas da noite é a hora que os nossos jovens estão saindo para se perder nas ruas, para se perder nos lugares aí, e nós nem sabemos por onde eles andam, com quem eles andam e o que eles estão fazendo. Existe diferença na época em que nós fomos educados e nessa época? Antigamente falava: pai, eu vou dormir na casa de fulano. Manda o pai do fulano vir falar comigo que eu deixo. E a palavra do pai do fulano era aquilo que eu falei, era a palavra dele. Não, ele vai dormir em casa, vai ficar aqui. Ai de nós se saíssemos de casa. Hoje, muitos filhos saem sem a mãe nem saber, nem o pai nem saber. Chegam a hora que quer. Fazem, sabe lá o que estão fazendo no meio da madrugada. Hoje tem um tal de narguile. Todo mundo fica soltando essa fumacinha aí, mas não sabe que meia hora de narguile é como se estivesse fumado 100 cigarros. É totalmente tóxico, totalmente cancerígeno. Mas a galera gosta de soltar fumacinha cheirosa. Satanás. Satanás. Aí o filho sai, anda com 6 camaradas que usam droga, ele vai ser o 7º que vai usar droga também. E não adianta falar: não, eu sou cabeça, eu sei me cuidar, eu sei o que eu estou fazendo. Não, meu querido, quando eles estão lá fora, no meio daqueles que estão fazendo coisas erradas, se eles fizerem o que é certo, eles vão ser taxados. Então eles preferem também fazer coisas erradas, porque aí eles vão ser bons no meio deles. É isso que eu estou falando. É essa a inversão de valores. E as músicas que se ouvem hoje? Eu quero ver que música que eles vão ouvir daqui a 30 anos. Se as de hoje dá até comichão nos nossos ouvidos. Mas para eles é normal falar palavrão. Para eles é normal ouvir músicas em que a mulher é taxada de prostituta, em que a mulher é taxada de mulher que não presta. E as mulheres amam essas músicas. Está falando mal dela e ela ainda está dançando aquela música, como se fosse a música mais bonita que ela estivesse ouvindo. Complicado, meus queridos. E os relacionamentos? Existem festas, meus queridos, hoje em dia, que os jovens fazem aposta para ver quem beija mais durante a festa. Quem beija mais pessoas. Então beijam aqui, beija outra ali, vira as costas, beija mais um, beija mais outra. E é assim. Vai acabar onde? Vão acabar na cama. Vão acabar fazendo coisas que não se deveriam fazer. Então, relacionamentos, sexo desenfreado, músicas torpes, os costumes, são coisas que estão deturpadas, meus queridos. A Bíblia é um livro que jamais deveria ser deixado de lado, pois nos mostra a história de um povo, que é o povo de Israel, que é um espelho de como procede o nosso povo. Como vivia o povo de Israel antes e como vive o nosso povo aqui hoje.
é porque Deus é misericordioso. Nós vivemos na época da graça. Mas eu lembro que Deus mandou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado que subia daquela cidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Sodoma e Gomorra hoje é fichinha perto daquilo que nós estamos vivendo. Só que Deus é misericordioso. Deus trouxe Jesus Cristo para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ainda dá chance para o povo se arrepender. Deus ainda dá chance para o povo fazer aquilo que é certo. E muitas vezes nós jogamos essa chance no lixo. Pregue a palavra para o seu filho. Pregue a palavra para a sua filha. Pregue a palavra para os jovens que você tem acesso. Porque eu vou dizer uma coisa para você: mesmo que eles não aceitem hoje, a palavra do Senhor, ela diz que ela nunca volta vazia, sem cumprir o propósito pelo qual ela veio. Se não é hoje, é amanhã. Se não é amanhã, é daqui a um mês. Mas Deus vai ter um encontro com todos aqueles que nós colocamos diante dele. Eu estou aqui hoje porque alguém orou por mim. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. E eu quero te dizer uma coisa: aqueles por quem você tem orado, Deus um dia vai alcançar a vida de cada um deles. Mas uma coisa eu digo: nós temos que ser exemplo. Não importa o que o mundo está vivendo hoje. Não importa o que os jovens estão vivendo hoje. O que essa geração está vivendo hoje. O que importa é que nós sejamos exemplo. E quando eles olharem para nós, eles enxerguem a face de Jesus Cristo nas nossas vidas. Mas para que eles enxerguem a face de Jesus Cristo na nossa vida, sabe o que precisa acontecer, meu querido e minha querida? Quando nós olharmos no espelho, nós mesmos temos que enxergar Jesus Cristo na nossa vida. Primeiro começa comigo. Deus quer te usar para impactar toda uma geração deturpada. Estamos terminando. Mas eu gostaria de dizer que o verdadeiro cristão tem que ser diferente. Tem que ser agradável ao Senhor. Amém? Não ao mundo. Você não precisa fazer nada errado para agradar aos homens. Faça o que é certo para agradar a Deus apenas. Não faça nada errado para agradar aos homens. Eu costumo dizer o seguinte: faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Deixe de lado as coisas erradas, mesmo que ninguém esteja deixando. Porque cada um de nós vamos dar conta da nossa vida para Deus. Cada um de nós. Não é porque aquela meia dúzia está fazendo errado que eu vou fazer. Não vou. Se eles estão fazendo errado, é problema deles com Deus. Eu vou fazer certo porque eu quero agradar ao meu Senhor. É isso que importa. Amém?